Pois é, comunicação assertiva e conversas difíceis no seu podcast Saúde Emocional na Advocacia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando agora mais um episódio, o quarto episódio da nossa série no podcast Saúde Emocional na Advocacia. É aquele momento em que você já pega seu cafezinho, já pega sua água e o seu caderno de anotações. Sim, precisamos ter um caderno da saúde emocional na advocacia, porque é aquele momento de respiro, é aquele momento em que você cuida do seu bem mais precioso, que é o seu cognitivo, que é o seu consciente, que é o seu inconsciente, que é a sua saúde emocional, que é a sua saúde mental e emocional que você vem cuidar aqui efetivamente dentro da advocacia. Veja, a proposta que nós trazemos é justamente trabalhar a pessoa humana da advocacia. Inclusive, essa é uma expressão que se ouve muito mais particularmente na advocacia, né? A pessoa humana do advogado, da advogada. Neste momento, a gente começa a fazer questionamentos que são próprios de nós, seres humanos, que se referem não ao nosso saber técnico jurídico, porque pressupõe que você já tenha, uma vez que você já é advogado. Então, sim, você precisa se manter se atualizando constantemente, tá bom? Como se não bastasse isso, a gente vem agora trabalhar a sua saúde emocional. A gente vem agora trabalhar essas questões, esses questionamentos que fazem com que a gente observe você dentro da sua performance. E observando a sua performance, o seu dia a dia, no dia a dia, a gente consegue observar aquilo que te tira a paz, aquilo que te tira a sua, o seu sossego, aquilo que faz com que você se perca aí em meio a tantas distrações e tantos pormenores que existem. A gente vai ter aqui episódios específicos para falar sobre autossabotagem, essas questões mais técnicas, né? Sobre a síndrome do impostor, como que isso se apresenta para o advogado, como que a gente evita fazer audiência, porque a gente tem medo de falar em público. Então, a gente vai trazer alguns traumas, medos que são trazidos, né, cotidianamente pelos nossos colegas advogados. A gente vai trabalhar aqui pormenorizando. Eu estou começando com você uma construção de você se colocar nesse papel de advogado gestor, onde você olha para você e enxerga a sua pessoa humana, aquela pessoa que vai ter que tomar decisões não só somente ao direito jurídico que o seu cliente tem, ao bem da vida, né, que você vai tutelar ali, mas você também vai ter que tomar decisões quanto ao financeiro da advocacia, que tributação você vai usar, ao a gestão de pessoas, quem você vai contratar. "Ah, eu vou contratar o meu sobrinho porque ele está ali sem fazer nada". Não, 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 não. É mais fácil você dar um dinheiro por fora para esse seu sobrinho do que você contratá-lo para ele ser um step no seu escritório. Seu escritório não está ali para ser step de ninguém. Se você usa o colaborador que está entrando como step, logo ele vai usar você também, a sua advocacia também como step. É isso? É essa cultura organizacional que você quer criar dentro da sua advocacia? Eu penso que não. Isso tudo está relacionado diretamente com quem vai prover essas regras. A cultura organizacional está relacionada com quem vai implementar essas regras, esse manual de conduta. Porque não é só você contratar um setor de compliance, desenhar um manual de conduta e falar: sigam, sigam o que eu estou mandando. Infelizmente, no dia a dia oficial e oficioso, não é assim que funciona. A liderança não é mais essa que funciona, não. Se você quer prosperar na sua advocacia, você precisa ter pessoas eficientes ao seu lado. E olha,
Fernanda, por que esse episódio hoje falando sobre comunicação assertiva e conversas difíceis? Justamente porque no episódio 3 nós falamos sobre comunicação, sobre o custo emocional da comunicação entre sócios. E aí eu decidi trazer para você, como se fosse uma parte 2 daquela conversa, o custo emocional das conversas difíceis, aquelas que são evitáveis e aquelas que são evitadas, e aquelas que acontecem de qualquer jeito, no ápice do estado nervoso que a gente se encontra. Explico. Conversas difíceis são aquelas conversas que a gente precisa ter para alinhar comportamentos e normas dentro da advocacia. Então, eu preciso ter uma conversa para alinhar, porque você, sócio, entrou comigo na sociedade me dizendo que você era ótima audiencista. Porém, todas as os nossos processos estão sendo perdidos nas audiências, porque você não está conduzindo o ônus da prova corretamente. Você não está perguntando e reperguntando lá, requerindo as testemunhas e as partes corretamente. Você está deixando passar confissões que são realizadas ali no auge das audiências. Então, peraí, tecnicamente você não é audiencista. Você está se dizendo audiencista, mas tecnicamente você ainda não é. Você precisa treinar, precisa aprender. Então eu preciso conversar com você sobre essa questão, mas eu não sei o que fazer. Então essa é uma pergunta que eu não posso ficar evitando, mas que eu tenho a tendência de evitar. Por quê? Porque eu não gosto de arranca-rabo, não gosto de brigas. Conhece pessoas assim? Conhece, né? Mas por que você não vai conversar com ela? Ah, porque hoje não deu, ela estava tão feliz porque nasceu filho. Ah, não, hoje não deu, ela estava tão triste porque brigou com o marido. Ah, não, hoje não deu porque ele comeu o negócio, estava com dor de barriga. Aí você começa a sair pela tangente, começa a fugir dessas conversas, que são conversas justamente que são difíceis. São aquelas conversas que a gente não quer ter de forma de jeito algum, mas que a gente precisa ter essas conversas. E aí, minha amiga, meu amigo, é neste momento em que efetivamente você precisa colocar a mão na consciência, porque efetivamente você precisa realizar essas conversas. Porque a partir do momento em que você fala com assertividade, isso não vai se acumular. Se você falar com pontualidade, pontualidade nesse lugar de ser pontual, de ser daquela hora, sabe? Não é bater ou levou, não é reatividade, é diferente. Pontualidade é você fez uma coisa que não me agradou, eu respiro, conto até 10 para não te xingar, porque eu sou humana, né? Então eu respiro, conto até 10 para não te xingar, porque eu tenho inteligência emocional. E aí eu sento com você e falo: olha, aquilo que você falou, aquele xingamento que você proferiu, eu não gostei, não quero que se repita. Ponto. A gente sai para tomar um chopp e resolveu. Porque essa conversa, ela não deve ser evitada. Ela não pode ser evitável. Percebe? Ela não pode ser postergada, porque quanto mais eu postergo aquela conversa, mais ela vai enchendo, mais eu vou ficando irritada, mais eu vou acumulando raiva, mais eu vou acumulando tensão entre nós dois. E aí, no final das contas, isso aqui vira uma tempestade de graça. Uma tempestade de graça, só porque eu não consegui falar ontem. Ou aliás, só porque eu não consegui falar o ano passado. Se eu tivesse te falado ano passado que eu assisti a sua audiência e eu achei que você comeu bola no ônus da prova, nós não estaríamos falindo a nossa advocacia agora. Uau!
Curte, comenta, compartilha, me conta. Já aconteceu com você de você postergar uma conversa difícil e depois se arrependeu de ter postergado? Já aconteceu com você de você ficar evitando uma conversa difícil e depois se arrependeu por ter evitado essa conversa? Pois é. Pois bem. Cada vez que você evita uma conversa difícil, cada vez que você posterga uma conversa difícil, mais difícil ela vai se tornando. Então, ter consciência de que é aqui e agora e de que não é para acumular, não é porque eu vou te dar esse feedback e eu vou gravar um episódio só falando sobre feedback, tá? Sobre técnicas de feedback que diminuem a tensão emocional. Eu vou gravar para você, tá? Promessa. Então não é só por conta do feedback, mas é porque são coisas. O nosso escritório é um escritório de referência. Aí você grava um vídeo, sabe, completamente bêbado, falando qualquer coisa e posta no perfil do escritório. Que tipo de referência é essa que a gente está criando? Veja que eu falei que postou no perfil do escritório. Porque a depender do tipo de cliente que você tem, você pode postar esse tipo de postagem, inclusive é até convidativa pro tipo de cliente que você de repente tenha, entende? Mas nós somos reclamadas empresariais de home care, ou seja, de hospitais empresariais reclamadas. Aí o nível desse pessoal é um nível totalmente formal. Aí eu vou lá e gravo eu na balada lá, embriagada, e posto. Isso é de bom tom para postar no meu perfil da advocacia? Eu não sei. Se para vocês, dentro da cultura organizacional do seu escritório, está tudo bem, então passa direto por esse exemplo. Se para você não está tudo bem, então chama o seu sócio e fala: sócio, não dá certo desse jeito, porque o nosso perfil de cliente rejeita esse tipo de comportamento. Percebe? O perfil do seu cliente rejeita esse tipo de comportamento. Não significa que você não possa beber, não significa que você não possa festejar, ir para balada. Pode, deve, tem que se divertir, entendeu? Então, cuidado, gente, cuidado, porque hoje, na saúde emocional, quando a gente trata justamente desses sapos que a gente vem engolindo sem falar para o outro o que está nos incomodando. Então eu acho que eu tenho que engolir todos os sapos do mundo. Ah, porque eu vou falar o quê? Ele entrou com dinheiro na sociedade da advocacia, eu entrei só com a parte técnica, só, como se fosse pouco, né? Você menospreza o seu potencial dentro daquela sociedade, porque não ficou claro para você o quanto que representa a parte técnica nessa sociedade. Aí você menospreza o seu sócio só porque ele entrou com dinheiro, com a verba, você acha que ele tem o domínio da sua advocacia, porque você não chegou para alinhar com ele qual é o papel de cada um. Até onde vai a autonomia de cada qual? Até onde cada um pode ir? Então a premissa aqui é: seja pontual, assertivo. Não é para trazer coisas de ontem, ontes, né? Do ano passado, para vir questionar, para vir conversar sobre uma coisa que aconteceu hoje. Não é para bater na mesa, chegar com uma voz estúpida, chegar xingando, ofendendo pessoalmente aquela pessoa, porque você vai falar da conduta profissional dela naquele lugar, naquele momento. Não ofenda pessoalmente aquela pessoa. Percebe? Então é isso. Curte, comenta, compartilha. Me diz como é que eu posso te ajudar mais, que episódios que você recomenda que a gente traga aqui. Eu vou trazendo, eu vou preparando outros e outros e outros contendas que eu sei que são importantes para a gente conversar, para a gente prosear. Beijos, reverbera comigo. Tchau! Tchau, gente.